segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Quintino Ares, psicólogo clínico. Quintino, sexo é sempre bom? Ou é mais um mito? Não. Sexo nem sempre é bom. Aliás, muitas vezes o sexo não presta mesmo. Na primeira parte nós falávamos, Marta, da importância de termos experiência para poder escolher, até para percebermos que nem sempre é bom e, portanto, às vezes não foi mesmo bom. E com algumas pessoas não presta mesmo. E é necessário termos também essa capacidade de avaliar quando é bom e quando não é bom. Para quem o sexo, ou quem diz que o sexo é sempre bom, é alguém que, na verdade, nem sabe apreciar. Quer dizer, se eu não souber apreciar champanhe, se calhar num copo de plástico ou num flute, aquilo vai perfeitamente de igual. Agora, quando aprendemos a saborear as coisas, percebemos que não é sempre bom. E aquela ideia quando se diz que a pessoa X é boa na cama, a pessoa Y é má na cama, é certa ou errada? Aquilo acontece a dois, não é? E, portanto, aquela pessoa é boa na cama com aquela outra pessoa naquele momento da vida de cada um deles, não é? Porque nós também vamos evoluindo e vamos nos transformando. Às vezes para melhor, outras vezes para menos melhor, não é? Agora, é entre duas pessoas. Para aquelas duas pessoas, naquela fase da vida delas, pode funcionar muito bem. Mas não é verdade que aquela pessoa é sempre boa na cama. E às vezes é preciso meter na cabeça que não faz mal se não for bom. Claro, não faz mal se não for bom com aquela pessoa. E se calhar até podemos transformar rapidamente aquela relação numa relação de amizade. Porque há coisas em comum e que nos entendemos para aí fora. E também não faz mal que, se aquela vez não foi bom, entre aquelas duas pessoas que até vivem juntos e até têm uma relação de amor absolutamente espantosa. E não faz mal. Depois ensaia-se novo. Não é? O que é que pode fazer com que uma relação sexual corra mal? Ter muitas expectativas, muitas ilusões, por exemplo? As expectativas são sempre aqui um fator muito importante. Quanto maior a expectativa, naturalmente, maior a desgraça, não é? Até porque o nosso cérebro funciona não só com a informação que está a receber do momento, mas também com as construções. Se nós não tivermos uma construção para nos orientarmos, um guião interno, nós não conseguimos dar os passos a seguir. Nem conseguimos construir frases, não nos movimentamos, não é? Portanto, há um jogo que o cérebro vai fazendo sistemático entre os dados, aquilo que está a observar, aquilo que está a cheirar, a ver, a sentir e por aí fora, e a representação sobre o que vai acontecer, o tal guião. E, portanto, se as expectativas no guião estiverem informação muito elevada, a comparação com o que está a acontecer, parece que o que está a acontecer é muito pior do que o que na realidade está a acontecer. E, portanto, as expectativas elevadas são a principal causa de disfunção erétil no homem, são a principal causa da contração exagerada, chamada vaginismo, ou mesmo da dificuldade de lubrificação, chamada dispareunia na mulher, que vai provocar dores depois na penetração. Portanto, as expectativas são sempre o princípio da desgraça. O homem ainda sente que tem mais responsabilidade do que a mulher numa relação sexual, que tem que ser ele a dominar. Eu acho que os homens aí já perceberam que não. Já perceberam que as mulheres estão muito bem informadas, muito mais informadas do que os homens. Depois dos anos 70, os anos 80, as mulheres, nessa altura, as mulheres em Portugal consideravam que não sabiam nada sobre sexo. E queriam informar-se, e foram à procura e aprenderam imensas coisas. Nós, homens, infelizmente, ficámos com a ideia que já sabíamos tudo. E, portanto, houve aqui um desnivelamento muito acentuado. Nos últimos anos, os homens, sobretudo aqueles que se vão experimentando com várias mulheres, foram percebendo que as mulheres evoluíram muito e que hoje são elas quem têm muita informação sobre o sexo. Os homens não se assustam com uma mulher mais dominadora, mais experiente, mais à vontade na relação Já sexual? Já se assustaram mais. Quer dizer, nos anos 90 em Portugal, era terrível para uma mulher que tivesse, até em termos profissionais, tivesse uma função elevada, um cargo de chefia, um cargo de responsabilidade numa empresa, ter relacionamentos com homens que não o marido, quer dizer, se tivesse começado antes, porque de facto havia uma aflição, um fascínio, mas depois um retraimento dos homens quase com o medo. Hoje não, aliás, não é por acaso, e penso que a causa será semelhante, que hoje muitos homens procuram mulheres mais velhas e procuram mulheres mais velhas, procuram exatamente mulheres com mais experiência. Veja a frequência com que nós hoje encontramos relacionamentos, uns mais visíveis, outros menos visíveis, entre jovens
de 20, 30 anos, ali na média dos 25, com mulheres de 40, 50 anos. É mesmo muito, muito frequente. E o mesmo também acontece ao contrário, mulheres mais jovens com homens mais velhos? Não tão frequente, mas também acontece. Né? Aquilo que deu um pulo grande foi porque já tínhamos, de facto, já havíamos mais mulheres jovens com Havia homens mais velhos. mais barreiras sociais? Havia barreiras sociais e havia outra coisa, que era uma representação muito primitiva, se calhar é exagerado, mas muito romana ainda do que é a relação amorosa. Portanto, a procriação e a organização financeira do núcleo familiar. Não é? Quando o amor, o casamento, as relações, de uma forma geral, se começam a organizar pelos afetos, percebemos que há mulheres jovens que se podem apaixonar por homens bastante mais velhos e vice-versa, e houve essa libertação. Mas se os homens portugueses hoje ainda tivessem muito medo da força da mulher em termos afetivos e em termos sexuais, então eu acredito que não tínhamos tantos rapazes de 20 e poucos anos a apaixonarem-se e muitas vezes até, posso dizer-lhe, a fazerem a vida bastante complicada a mulheres de 40, 50 anos que não aceitam relações com eles. Ao longo do teu discurso tem associado sexo ao casamento, sexo ao amor. Amor sem sexo é possível? Ou é não, amizade, amor sem como sexo diz é amizade. a letra da Rita Lee? Exatamente. Sem dúvida. Amor sem sexo, a não ser que nós utilizemos a palavra amor não como significado original, com a atribuição semântica original da palavra amor em português, em língua portuguesa, e utilizemos o significado da palavra amor traduzido literalmente de love em inglês. Não é? E então aí, com certeza. Ou seja, pode ser um amor entre pais e filhos. Pronto, mas isso não é o significado da língua portuguesa. Não é? Quando nós dizemos amor em Portugal, é um amor sexualizado entre dois adultos. Não é? Hoje, e parece-me, nunca estudei muito isso, apesar de no doutoramento em linguística não tenho, e a psicolinguística não, é um assunto que nunca dei suficiente atenção, mas parece-me que por influência da língua inglesa, nós ouvimos coisas que para mim são barbaridades, que quase me rebentam os tímpanos, como eu amo os meus amigos, ou pior ainda, eu amo os meus animais. Na Suécia podia fazer sentido que as relações sexuais com animais estão legalizadas. Agora em Portugal, eu amo os meus animais, os meus cães, os meus gatos, é uma coisa que para mim fica uma isso coisa muito implicaria estranha. uma relação sexual? Sim, no seu porque entender. na língua portuguesa, amor é com sexo. Se não dizer eu gosto, eu admiro, tenho um carinho enorme, tenho uma amizade muito forte, tenho um afeto muito grande. Nós temos uma língua riquíssima, mas depois cuidamos-la pouco, porque andamos demasiado tempo a ouvir músicas em inglês e depois não treinamos o entendimento das palavras em português. E depois baralhamos tudo. Não é? E a palavra amor é das mais maltratadas na língua portuguesa. E sexo sem amor? É também, como diz a letra, é vontade. Sim, sexo sem amor é uma necessidade. Quer dizer, eu gosto muito de comer. E hoje, por acaso, antes de vir aqui para a entrevista consigo, tive a sorte de o trabalho que tinha antes ter resolvido muito mais cedo e tinha 50 minutos. E, portanto, pude ir aqui e saborear a comida. Eu gosto muito. Normalmente não tenho tempo para isso e, normalmente, o meu almoço é alguém do Instituto vai lá abaixo buscar uma sopa e depois, à meia da tarde, há de haver uma sandes também para eu comer. Portanto, isso não é o meu desejo. Não é assim que se vive, não é? Não é a meio, próximo da hora do almoço, comer uma sopa e a meio da tarde comer uma sandes. Não é assim que se vive, não é? Não é o correto, não é? Mas, se não há outra possibilidade, é bom que pelo menos haja uma sopa e depois uma sandes. E o sexo sem amor é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, nós sofremos muito, mas sobrevivemos sem amor. Nós não sobrevivemos psicologicamente sem sexo. Aliás, talvez dos trabalhos que nos ficaram 100 anos depois de Freud, aquilo ficou mais claro, é o que é que acontece a alguém que vive sem sexo. A pessoa pode até achar que está bem, não é? Mas na verdade não está bem. E quando nós ouvimos muitas vezes, ainda há 2 dias uma amiga minha conversava que agora no final do ano, no princípio do ano, tinha estado em casa da mãe dela a passar estes dias e ficou incomodada por perceber quanto a mãe dela está irritada e implicativa e E eu perguntava, mas há quanto tempo é que o teu pai morreu? E a tua mãe não tem nenhum namorado. Quer dizer, é evidente que se o teu pai já morreu há tanto tempo, se a tua mãe não tem nenhum namorado, ela
só podia estar assim tão implicativa. E ser implicativo também não é ter saúde mental. Ter saúde mental é dizermos aos outros que não gostamos, mas depois temos disponibilidade e tolerância para eles. Esta intolerância é normalmente um sinal que aparece também associado ao sexo. Aliás, é muito fácil percebermos quando o nosso chefe fez ou não bom sexo, não é? Pela maneira como vem mais irritado ou menos irritado de manhã. E sexo a partir de uma determinada idade? Estava agora a dar o exemplo da mãe da sua amiga, na terceira idade. Também ainda é um tabu? Não, Os não é um portugueses ainda tabu. acham que, Não, que não é. a partir de certa idade já ninguém faz sexo? Quem não chegou lá ainda tem essa representação. Agora, aquela ideia e talvez se tenha vivido, eu acredito que se tenha vivido no passado, de que, bom, agora já temos determinada idade, se falhar, se não fizermos com tanta frequência, não houver a mesma regularidade, não faz Se mal. houver a Isso mesma agilidade física, porque exatamente. o corpo reage de outra maneira. Mas há muitas maneiras de fazer sexo, não é? E que não precisam tanto do corpo. Mas essa questão de se não fizermos, não faz mal, porque já temos 70 anos, isso era do passado. Hoje já não. Quer dizer, hoje nós temos na consulta muita gente de 70, 75 anos, que se a função sexual não está a correr bem, marca uma consulta para perceber o que é que não está a funcionar bem e a tentar resolver o assunto. O que mostra que, de facto, os portugueses, já mesmo nos 75, 80 anos, estão preocupados e, portanto, têm uma outra representação sobre o sexo na velhice. E é verdade que toda a gente tem medo de sexo. Penso que é neste livro que escreve também isso. Naturalmente. Porquê? Da primeira vez ou sempre? Bom, primeira vez obrigatoriamente, porque não sabemos o que vai acontecer. E sempre porque nós não falamos o suficiente sobre o sexo. E como nós só perdemos o medo de alguma coisa à medida que ganhamos consciência, e portanto, porquê? Porque a consciência é o que nos permite dominar o assunto, não é? Mas para ganhar consciência nós precisamos de falar sobre, e nós não falamos sobre o sexo. Nós brincalhamos, ou às vezes, permita-me a expressão, aparvalhamos um bocadinho sobre o sexo. E então nunca chegamos a construir consciência. Então, continuamos sempre com muito medo. E acha que os portugueses ainda têm um grande desconhecimento sobre sexo? Sim, muito grande, muito grande. Há um caminho enorme para fazer. E repare, não é de admirar. Se nós repararmos, nós temos uma lei com... já lhe perdi a conta de 85 para cá, portanto, muitos anos, quase 30 anos, para implementar a educação sexual nas escolas. Ao fim de 20 e tal anos, não sendo possível implementar a lei, e não percebo como é que nenhum Presidente da República alguma vez mexeu aqui, não sei que são mais da Constituição, mas o que é que se passa? Porque é que criou-se uma nova lei. Nessa nova lei que se criou, e eu brinco dizendo que foi no meu dia de aniversário, portanto foi um presente para mim, no dia 6 de agosto de 2009, uma nova lei que falava da introdução da educação sexual nas escolas. Foi publicada em 6 de agosto de 2009. Nessa lei dizia que 2 anos depois, uma comissão a nomear havia de apresentar na Assembleia da República um relatório sobre os resultados. 2 anos depois, portanto estamos a falar de agosto de 2011. Vamos chegar rapidamente ao agosto de 2013 e vamos perceber que não só não há nenhuma comissão para apresentar nenhum relatório, como a educação sexual não entra nas escolas. Está as aulas sobre reprodução. Mas reprodução nem sequer é preciso ensinar, porque reprodução é intuitiva, é uma coisa de qualquer animal. Nós temos hormonas suficientes para nos sabermos reproduzir, não precisamos de aprender, não precisamos da escola, nem de gastar dinheiro na escola para isso. O que nós precisamos que a escola gaste muito dinheiro, até para aumentar o produto interno bruto, reduzir os custos na saúde, é educação sexual. E essa ninguém tem coragem de introduzir nas escolas. Acha que é só uma questão de legislar ou parte também de haver alguma abertura dos professores nas escolas e disponibilidade para? Há coisas na vida dos humanos, e dá-me um prazer especial dizer isso, numa estação virada para a economia, há coisas na vida dos humanos que têm mesmo que ser legisladas e depois de ser legisladas têm que ter quem verifique se a lei se aplica ou não. Não é? E da mesma maneira como nós temos instituições, tipo a ASAI, que vão ver se um determinado restaurante cumpre as regras de higiene ou não, nós precisamos urgentemente, se queremos verdadeiramente que o nosso país evolua, de ter uma instituição semelhante, que vá às escolas e pergunte aos senhores diretores dos agrupamentos. Se está aqui na lei que é necessário esta formação, porque é que ela não está a ser feita? Mas isso é uma coisa que vai demorar, porque nós em Portugal não podemos repreender ninguém, nem podemos dizer a ninguém que está a fazer mal e, portanto, isso vai demorar muito tempo. Porquê é que tem essa percepção que não podemos É repreender absoluta ninguém? convicção. Não é? Eu lembro-me de, há muitos anos, olha, também numa conversa com um diretor de um agrupamento no Norte, penso que era em Gaia, que o senhor me dizia, mas o Dr. Quintino era capaz de corrigir um colega seu
E eu respondi, não sou um colega meu como um colega seu também. Se eu visse que um colega seu estava a fazer alguma coisa errada, naturalmente queria dizer. E isto é bem exemplificativo da nossa cultura portuguesa nos últimos 30, 40 anos. Nós não podemos prender ninguém. Aliás, eu, que não tenho formação na economia, mas olhando com a perspectiva, com os olhos de um psicólogo, digo-lhe que no dia em que nas faculdades de economia estão explicar aos gestores e aos diretores das empresas portuguesas que enquanto não tiverem coragem para chamar a atenção dos seus funcionários, as empresas não vão render, nós vamos ter os portugueses que são brilhantes a produzir com os níveis terríveis de desempenho que têm. No dia em que se acabar com esta Portanto, fala esta de falsa exigência. ideia. Há uma necessidade. Não é só exigência, Marta, é chegar ao pé de alguém e dizer assim, o que está a fazer está mal. E, portanto, não é assim que se faz. Isso não se pode dizer. Em Portugal, nós temos esta cultura de se a Marta fizesse alguma coisa menos correta e eu dissesse, Marta, não fez bem aquilo, eu já estava a ser indelicado, eu já estava a ser incorreto. Não é? E, portanto, isto não se faz. Você não vê no Ministério nos hospitais portugueses, não vê um médico a corrigir um médico. Não vê nas escolas portuguesas um professor a corrigir um professor. Não vê em sítio nenhum alguém a corrigir outra pessoa. Eventualmente, em algumas empresas, aquelas empresas que têm uma rentabilidade fantástica e que os funcionários estão felizes e a produzir. Mas não é esta a regra em Portugal. Fica mal, é feio. Não é? Assim como é feio usar meias brancas, é feio chamar a atenção até daqueles sobre quem temos responsabilidade. O Quintim dá aulas em Portugal e no Brasil. E no Brasil. Qual é a percepção que tem dos portugueses e dos brasileiros não há vontade para falar sobre sexo? É completamente diferente. Não é? Estamos a falar, no Brasil, de um povo muito descontraído, um povo que conhece o seu corpo, que mostra o seu corpo, que trabalha no sentido de entender o seu próprio corpo, e Portugal, um povo que tenta esconder-se. Eu fiz há pouco tempo, em Paredes, uma conferência sobre sexualidade nos velhos, e comecei por mostrar uma fotografia, um slide de duas velhas a passearem na praia de Copacabana e duas velhas completamente tapadas de preto, que a gente queixa-se das burcas das afegãs, e esquecemos que em Portugal também temos as burcas. Quando alguém chega à reforma, aquelas mulheres chegam à reforma e vestem-se todas de preto e depois ainda por cima põem um lenço preto. E é muito curioso. Era a conversa que há bocado vínhamos na primeira parte a falar sobre Portugal e o Irão, o Afeganistão, onde de facto o fundamentalismo cai muito mais marcado. Eu já vi uma série de blogs em Portugal de gente a manifestar-se contra a utilização da burca nos países muçulmanos. Nunca vi ninguém em Portugal a fazer um blog a manifestar-se contra a utilização dos lenços pretos nas mulheres em Portugal, que é exatamente, para mim, é equivalente, é uma questão cultural. E da mesma maneira como as afegãs ou as iranianas têm a necessidade da burca, nós temos, as mulheres portuguesas têm a necessidade daquele lenço, mas mostra a diferença muito grande entre os brasileiros e os portugueses. Aliás, não é por acaso. E essa questão cultural que faz com que os portugueses possam ser menos realizados sexualmente, porque têm menos à vontade para falar sobre o assunto, para experimentar coisas novas. É claro. Repare, em Portugal nós começamos logo por ter uma coisa assustadora, que é, dentro do casal, a mulher ou ao marido é a última pessoa a quem se faz uma proposta de alguma coisa que se quer experimentar. E dá um bocadinho aquela ideia que com a mulher ou o marido que está em casa faz-se sempre as mesmas coisas e se quiser inovar vai-se fazer fora. Sem dúvida. Isso continua a acontecer. É mais fácil experimentar. Em Portugal ainda continuamos a viver desta forma. Se eu quero experimentar alguma coisa sexualmente é com uma colega minha de trabalho, não é com a mulher que tenho em casa. Como é que isso se desconstrói? Introduzindo a educação sexual nas escolas a sério, obrigante, porque há coisas, como dizíamos há bocado, que eu sei que isto é horrível de dizer, mas a natureza humana tem que se olhar de frente e não pode ser só pelo que é bonito, não é? Não pode ser uma questão teórica, não é? E percebendo que há coisas que são obrigatórias, sem as quais nós não produzimos nenhuma mudança cultural e não promovemos o bem-estar das pessoas com a educação sexual. Porque, ao contrário do que muita gente diz, que se introduzirmos a sério a educação sexual nas escolas, os jovens vão procurar mais parceiros e por aí fora, o que está estudado é exatamente o contrário. Porque aquilo que muda quando nós temos mais educação sexual é a nossa capacidade de dizer não. E entre duas pessoas e dentro de quatro paredes, tudo é permitido ou há determinadas fantasias que já roçam a patologia?
o que um não quer, dois não fazem, não é? Agora, se os dois Era só o querem... tango, são precisos dois, como se costuma Exatamente, dizer. e aqui é exatamente a mesma coisa. E, portanto, não há nada ali que seja limite. Bom, diz que não ponha em perigo a vida de nenhum dos dois e que, de facto, os dois queiram. O problema, muitas vezes, é, como dizíamos há bocado, é difícil aquele que não quer ser capaz de dizer que não quer. É tão difícil o que não quer dizer que não quer, quando muitas vezes também aquele que tem até uma ideia criativa e que quer propor, ter coragem de a propor. E ainda também há receio de utilizar ou de sugerir brinquedos sexuais. Ainda há um pouco aquela ideia que só vamos à sex shop para comprar qualquer coisa para oferecer à amiga que se vai casar por piada. É verdade. E isso deixa-me triste, Marta. Que perceber que começamos a ter boas sex shop em Portugal, mas depois as utilizamos. Já não é exatamente isto, mas ainda é muito essencialmente para as despedidas de solteira, que é uma coisa tonta. É tão tonto ver aquele grupinho de amigas a ir para um jantar de despedida de solteira com os objetos que compraram na sex shop, que dá vontade de dizer assim: oh meninas, vão lá aprender a escovar os dentes, mas não se vão casar ainda, porque se ainda estão nessa fase, com certeza a coisa não vai correr bem. E às vezes compram-se coisas que acabam por ser inúteis, que compram-se pela piada, até desproporcionais, e depois não se fazem nada com elas. É verdade, sim. As mulheres são mais cerebrais do que os homens? Os homens respondem mais a estímulos visuais, isto é verdade? Sim, porque sim, é verdade, que o resultado é esse. Mas não tem a ver com a genética dos homens e com a genética das mulheres. Nós todos nascemos com uma genética que nos leva a ser muito visuais e muito impulsivos, muito instintivos. Quer dizer, milhões de anos nós vivemos na selva e ainda bem que era assim, foi a forma de sobrevivermos. Aliás, aqueles de quem nós nascemos tinham que ter essa genética, porque senão não sobreviviam na selva. Os que eram diferentes dessa forma de ser foram eliminados, não é? Já não têm cá descendência. Mas depois, e isso é que é a beleza da psicologia, e por isso é que eu sou apaixonado pela psicologia, depois que nascemos, e reparo o que estou a dizer, já depois de nascermos, na relação com outros humanos, e uma forma de relação muito específica, que os russos, inclusive, têm um verbo específico para esse tipo de relação, chamam a общение, que é uma forma de relação intuitiva, com afeto e para aí fora, entre os dois. Nesse tipo de relacionamento com os outros, nós podemos transformar completamente as leis sobre as quais funciona o nosso córtex cerebral. E aí é que é possível deixar de ser tão visual e tão instintivo e tão primitivo e ser mais cerebral, como estava a chamar. As brincadeiras que são oferecidas às meninas favorecem esse desenvolvimento. As brincadeiras que na nossa cultura ainda são oferecidas aos meninos dificultam esse desenvolvimento. E, por consequência, quando chegam adultos, as mulheres são muito mais evoluídas do ponto de vista psicológico do que os homens, ainda que me custe assumir que seja assim. Quintino Aires, 45 minutos passaram num instante, já passou, é verdade. Muito obrigada pela sua participação neste Conversas com Vida. Até uma próxima oportunidade. Então, o ponto final deste Conversas com Vida, já sabe, é todas as sextas-feiras aqui no ETV que damos mais vida às suas conversas.